Você quer virar o jogo e fazer o narcisista, seja ele homem ou mulher, sentir medo e te respeitar imediatamente? Então presta atenção. O que eu vou revelar agora é completamente contraintuitivo. Quanto menos você reage, mais poder você conquista. Parece loucura, mas é exatamente isso que desmonta o narcisista. Neste vídeo você vai descobrir 8 atitudes simples, mas extremamente eficazes, que obrigam qualquer narcisista a perceber que não pode mais brincar com você. Chega de ser manipulado, chega de ser testado. Fica comigo até o final, porque a 8ª atitude não só cria medo, mas também faz o narcisista te respeitar de um jeito que ele jamais imaginou. Atitude 1. Deixe o narcisista falar e não reaja. Quando um narcisista ataca, ele quer uma coisa: reação. Ele precisa da sua expressão de raiva, da sua justificativa ou do seu olhar ferido para alimentar o ego dele e manter o controle da situação. Mas imagine a cena. Ele despeja críticas, sarcasmo ou provocações, e você simplesmente permanece em silêncio, olhando nos olhos dele, com um meio sorriso ou, quem sabe, um simples ok. Isso desmonta completamente o narcisista. O narcisismo não está preparado para lidar com quem não se abala. E aí começa o verdadeiro poder do estoicismo na sua vida. Esse tipo de indiferença ativa um efeito poderoso. O narcisista começa a duvidar da própria capacidade de te manipular. Ele testa, insiste, muda o tom e nada. Você permanece ali, centrado, tranquilo, como se o que ele dissesse fosse irrelevante. E de fato, é. A prática do estoicismo ensina exatamente isso. Separar o que você pode controlar, suas reações, daquilo que está fora do seu alcance, as ações do outro. Ao não reagir, você envia um recado silencioso, mas fortíssimo. Não estou mais disponível para esse jogo. Claro, ninguém está dizendo que é fácil. Exige treino. Da próxima vez que o narcisista soltar aquela provocação clássica, você nunca vai ser bom o bastante. Experimente apenas olhar, respirar e responder um calmo ok. Não justifique, não ataque, não se explique. O narcisismo se desestabiliza com essa sua força silenciosa. Ele espera a explosão, mas você oferece serenidade. Ele quer confusão, mas você entrega paz. E sabe o que é mais interessante? Quando você pratica esse comportamento, ele começa a te respeitar. Não por admiração sincera, claro. Afinal, o narcisista teme quem não pode controlar. O respeito vem do medo. Medo de perder a influência. Medo de perceber que você se tornou alguém emocionalmente blindado. Esse é o tipo de atitude que transforma o jogo, que inverte a dinâmica. Você não está mais reagindo, você está conduzindo. Atitude 2. Diga: isso não funciona mais comigo. E saia. Poucas coisas desestabilizam tanto um narcisista quanto perceber que você já decifrou o jogo dele. Quando você olha nos olhos dele com firmeza e tranquilidade e solta: isso não funciona mais comigo, ele sente o chão desaparecer. O narcisismo se alimenta da previsibilidade, dos velhos truques de manipulação. Culpa, vitimismo, chantagem emocional. Mas nesse momento você está dizendo sem rodeios: eu não sou mais quem você acha que eu sou. Isso muda tudo. E o mais importante, depois de soltar essa frase, você simplesmente sai, sem explicações, sem justificativas, sem aquele discurso longo tentando fazer ele entender. Nada disso. Apenas vai embora, com serenidade, com dignidade. Esse gesto é um choque para o narcisista. Ele está acostumado a te ver preso, emocionalmente dependente, implorando por migalhas. De repente, você mostra que não precisa mais dele. O estoicismo ensina exatamente isso. Não se trata de vencer a discussão, mas de sair dela inteiro. Um exemplo prático. Da próxima vez que ele vier com aquela chantagem emocional do tipo: sem mim você não é nada, simplesmente diga: isso não funciona mais comigo. E vire as costas. Pode sair do cômodo, desligar o telefone ou encerrar a mensagem. O impacto disso é devastador. O narcisismo não sabe lidar com quem não entra mais no jogo. E aí, pela primeira vez, ele sente medo. E, consequentemente, começa a te respeitar.
Essa atitude é poderosa porque comunica de forma clara que você se libertou. O narcisista teme essa liberdade mais do que qualquer coisa, porque ela significa que ele perdeu o domínio sobre você. Quando você mostra que não está mais disponível para as manipulações, ele percebe que agora você é alguém que ele precisa respeitar, não mais alguém que ele pode controlar. Esse é o poder de quem conhece o estoicismo e aplica com inteligência emocional. Atitude 3. Silêncio estratégico. O silêncio bem aplicado é uma das armas mais letais contra um narcisista. Não estamos falando de simplesmente ficar quieto, mas de usar o silêncio como uma estratégia consciente, como um escudo protetor. O narcisismo se alimenta da sua reação. Quando você responde, se defende ou se justifica, ele encontra combustível para continuar o jogo. Agora, quando você silencia, ele se vê diante de um muro. E o que o narcisista mais teme? O mistério. O que ele não entende, assusta. É nesse ponto que o estoicismo faz toda a diferença. A filosofia estoica nos ensina a dominar as emoções e a não oferecer ao outro aquilo que ele quer. O narcisista quer a sua explicação, o seu pedido de desculpas, o seu desespero. Só que, ao silenciar, você tira isso dele. Quer um exemplo? Quando ele lança aquela provocação clássica, você sempre estraga tudo. Ao invés de se justificar ou se culpar, apenas o encare e permaneça em silêncio. Isso vai deixá-lo inquieto, perdido, sem saber qual será seu próximo movimento. O silêncio cria um espaço onde o narcisista se sente impotente. Ele começa a se perguntar: será que perdi o controle? O que ele está pensando? Esse desconforto o consome, porque ele não suporta não ter certeza sobre você. E mais, a ausência de resposta enfraquece o narcisismo, que depende da sua validação, seja ela positiva ou negativa. Quando não há reação, não há alimento. E sem alimento, o narcisismo começa a definhar. Por isso, usar o silêncio como estratégia é, na prática, uma demonstração extrema de poder emocional. Não significa fugir do confronto, mas sim escolher não jogar o jogo sujo dele. É você assumindo o controle, conduzindo a situação com serenidade. O narcisista percebe, então, que você não está mais disponível para ser manipulado. E isso o obriga a te respeitar. O silêncio é um golpe invisível, mas que atinge exatamente onde mais dói, o ego dele. Atitude 4. Limites inquestionáveis. O narcisista está sempre testando até onde pode ir. Ele força, provoca, manipula. E se percebe que você cede, vai avançando cada vez mais. Por isso, estabelecer limites claros e inegociáveis é essencial. Não basta apenas dizer, não gosto disso. É preciso mostrar, com atitudes firmes, que existe uma linha que ele não pode ultrapassar. O narcisismo odeia limites, porque eles representam algo que ele não consegue controlar, a sua autonomia. O estoicismo ensina que quem conhece e respeita seus próprios valores jamais permite ser violado. Quando você diz, não aceito esse tipo de tratamento, e mantém a sua posição, mesmo diante das manipulações mais ardilosas, o narcisista percebe que perdeu o espaço de manobra. Por exemplo, se ele tentar te humilhar em público, você pode com tranquilidade dizer, não falo sobre isso aqui, e se retirar da situação. Simples, direto e sem drama. Isso confunde o narcisismo, que espera o confronto ou a submissão. O que mais incomoda o narcisista nesses momentos é perceber que, com você, ele não pode mais jogar. Cada vez que você reforça um limite, ele se dá conta de que perdeu mais um pedaço de território sobre a sua vida. E quanto menos espaço ele tiver, mais você conquista respeito. Não porque ele queira te admirar, mas porque entende que você não é mais uma presa fácil. Limites são um sinal claro de maturidade emocional e, acima de tudo, de autoconhecimento. Muita gente teme estabelecer limites por achar que vai parecer duro demais ou que vai afastar o outro. Mas veja, quem se afasta quando você coloca limites nunca esteve ali para te respeitar, e sim para te usar. O narcisismo detesta quem se posiciona, mas não tem escolha a não ser respeitar. Essa é a beleza do estoicismo. Não se trata de agradar, mas de se proteger.
Limites inegociáveis são a sua defesa contra o abuso emocional e o caminho para conquistar a liberdade que você merece. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, então você precisa conhecer o meu e-book, um livro virtual que você recebe na hora, no seu celular ou computador. Nele eu te mostro de forma clara e prática como quebrar o ciclo da manipulação narcisista. E tem mais. Junto você ainda recebe 2 materiais que completam tudo isso. Um sobre a linguagem secreta do narcisista e outro para reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. O link está no primeiro comentário fixado. Atitude 5. Indiferença emocional. Poucas coisas são tão devastadoras para um narcisista quanto perceber que ele já não tem mais o poder de te afetar emocionalmente. O narcisismo precisa da sua dor, da sua confusão, da sua ansiedade. Mas quando você demonstra indiferença, é como se desligasse o principal fio que o mantém conectado a você. Ele fala, provoca, tenta te atingir, e você simplesmente segue sua vida, sem se abalar, como se ele fosse só mais alguém na multidão. Isso mexe profundamente com o ego dele. A indiferença é como um espelho quebrado. O narcisista tenta se ver através de você, mas não encontra mais reflexo. Antes, ele se alimentava da sua necessidade de aprovação, do seu medo de ser rejeitado, da sua ânsia por aceitação. Agora ele encontra um vazio, um silêncio confortável, que revela o quanto você se libertou. Quer um exemplo? Quando ele fizer aquela clássica tentativa de menosprezo, você nunca vai encontrar alguém como eu. Apenas dê um leve sorriso e mude de assunto. Pronto. Isso o desestabiliza na hora. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade emocional vem do desapego às opiniões alheias. Você não precisa mais que o narcisista te valide, porque já sabe quem é. Sua autoestima está intacta, blindada, inatingível. E essa postura faz com que ele, inevitavelmente, te respeite. Não por carinho, mas por medo. Medo de não conseguir mais te manipular. Medo de perceber que você está fora do alcance dele. O narcisismo detesta quem não depende dele emocionalmente. Algumas pessoas acham que demonstrar indiferença é ser frio ou insensível, mas não é sobre isso. É sobre se proteger, se priorizar e se libertar. É entender que você não precisa mais viver à mercê das emoções instáveis de alguém que só quer te controlar. Essa indiferença é o seu grito silencioso de liberdade, a sua maior declaração de poder. O narcisista percebe, então, que o jogo acabou e que agora quem dita as regras é você. Atitude 6. Autoestima inabalável. O narcisista só consegue manipular quem duvida de si mesmo. É exatamente por isso que ele ataca sua confiança, lança críticas veladas e faz comparações cruéis. Tudo para minar sua autoestima e manter você vulnerável. Mas quando você constrói uma autoestima inabalável, ele percebe com clareza que perdeu a vantagem. O narcisismo simplesmente não sabe lidar com quem se conhece, se valoriza e não depende da aprovação alheia. E aí, pela primeira vez, ele começa a te temer. Ter uma autoestima sólida significa não se deixar afetar por comentários maldosos ou olhares de desdém. Imagine aquela cena clássica. O narcisista tenta te diminuir, soltando uma piadinha ácida sobre sua aparência ou suas escolhas. Só que, em vez de se abalar, você responde com um sorriso sereno e continua fazendo o que estava fazendo. Isso o desarma completamente. O estoicismo nos ensina justamente isso. Não é o que dizem sobre você que define quem você é, mas sim o que você acredita sobre si mesmo. É claro que fortalecer a autoestima não acontece do dia para a noite. É um processo, uma construção diária que passa por reconhecer suas qualidades, valorizar suas conquistas e, acima de tudo, se tratar com respeito. Um bom exercício é listar toda semana 3 coisas que você fez bem, mesmo que sejam simples. O narcisista vai perceber que por mais que tente te atacar, você continua firme, seguro, confiante. E isso o faz entender que você não é mais vulnerável ao jogo dele. Esse tipo de força interior inspira respeito, não só do narcisista, mas de qualquer pessoa. Afinal, quem tem uma autoestima inabalável transmite segurança, clareza e autoridade.
O narcisismo detesta esse tipo de pessoa, justamente porque não consegue controlá-la. Por isso, investir na sua autoestima é mais do que um ato de amor próprio. É uma estratégia de defesa, uma blindagem emocional que protege sua paz e garante que, daqui para frente, você só aceite relações que te façam bem. Atitude 7. Clareza nas decisões. O narcisista adora confusão. Quanto mais você duvida de si mesmo, mais ele encontra espaço para manipular, distorcer e dominar. O narcisismo se alimenta justamente dessa zona cinzenta, onde tudo é incerto e onde ele pode ditar as regras conforme a própria conveniência. Mas quando você se posiciona com clareza, com firmeza, algo muda radicalmente. O narcisista percebe que, dessa vez, não há brecha para ele atuar, e isso o deixa desconcertado. A clareza nas decisões é como uma luz forte que ilumina e afasta as sombras do narcisismo. Imagine, por exemplo, que ele te pressione para retomar um relacionamento ou aceitar uma proposta que você sabe que não te faz bem. Em vez de enrolar ou hesitar, você olha e diz: "Não quero isso." E ponto final. Sem justificativas, sem abrir espaço para longas discussões. Essa firmeza desconcerta o narcisista, que sempre contou com sua dúvida para manter o controle. O estoicismo reforça a importância de saber quem você é e para onde quer ir. Não se trata de ser inflexível, mas de ter consciência dos seus valores, dos seus limites e do que não está disposto a negociar. Quando o narcisista percebe que você fala e age com essa clareza, ele sente que perdeu o domínio da situação. Afinal, ele só manipula quem está perdido, quem vacila. E você agora não está mais perdido. Está inteiro, centrado, decidido. Essa clareza é uma das atitudes que mais gera respeito, porque mostra que você não está mais disponível para o caos emocional que o narcisista gosta de criar. Pelo contrário, você escolheu a paz, a serenidade e a coerência. E isso é extremamente poderoso. O narcisismo, diante de uma pessoa que sabe o que quer, recua, teme e, inevitavelmente, respeita. Afinal, ele entende que já não pode mais bagunçar sua mente e, consequentemente, sua vida. Atitude 8. Desapego total. Essa é, sem dúvida, a atitude mais difícil e a mais poderosa. O narcisista quer que você permaneça preso, emocionalmente dependente, sempre orbitando ao redor dele, esperando por pequenas migalhas de atenção e aprovação. O narcisismo se alimenta desse vínculo tóxico, dessa ilusão de posse. Mas quando você atinge o desapego total, algo extraordinário acontece. Ele percebe com todas as letras que perdeu o controle sobre você. E isso o aterroriza. Desapego total não significa ser frio, insensível ou indiferente à vida. Pelo contrário, significa se libertar da necessidade de aprovação e do medo da rejeição. É você entender que não precisa mais dele para se sentir bem, que sua felicidade não depende mais de suas migalhas emocionais. Imagine a cena. Ele tenta te provocar, te puxar de volta para o jogo, e você simplesmente segue a sua vida, tranquilo, em paz. Isso quebra o narcisismo, que se vê impotente diante da sua liberdade. O estoicismo ensina justamente essa lição. Você é livre na medida em que não depende de nada externo para ser feliz. E o narcisista odeia isso porque percebe que não tem mais como te prender. Quer um exemplo prático? Quando ele mandar aquela mensagem tentando te reaproximar, dizendo "sinto sua falta", você pode apenas deixar no vácuo ou responder com um educado, mas firme: "Sigo bem, obrigado." Só isso já basta para mostrar que o vínculo foi quebrado e que você está no comando. Essa liberdade assusta o narcisista porque ela é definitiva. Ele percebe que, independentemente do que fizer ou disser, você não voltará atrás. Não abrirá mão da sua paz. O desapego total é a maior demonstração de amor próprio e, ao mesmo tempo, a maior punição que você pode oferecer ao narcisismo. Porque ele entende que agora você é livre. E não há nada que provoque mais medo e respeito do que uma pessoa livre, dona de si, inatingível. Se você realmente está comprometido com a sua libertação, escreve aqui nos comentários:
Eu escolho ser livre. Quero ver quem está decidido a virar esse jogo de vez. Eu sei, pode doer perceber o quanto você se deixou manipular, o quanto ficou preso nesse ciclo tóxico de narcisismo. Mas também sei que essa dor carrega uma força imensa. A vontade de mudar, de se proteger, de se reconstruir. E é justamente nesse momento, quando você entende que merece mais, que precisa dar o próximo passo. O passo que eu dei e que pode transformar completamente a sua vida. Por isso, eu preciso te dizer. Você precisa ler o meu e-book. Um livro virtual que você recebe na hora, sem enrolação, direto no seu celular ou computador. Lá eu te mostro com clareza e firmeza como quebrar esse ciclo da manipulação narcisista com estratégias que realmente funcionam. E tem mais. Junto dele, você também vai receber um material exclusivo sobre a linguagem secreta do narcisista, para identificar e neutralizar manipulações antes que elas te atinjam. E outro que vai te ajudar a reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora, para nunca mais se perder. O link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para facilitar o seu acesso. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo, porque você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui, junto com você, e juntos nós vamos construir uma vida onde o narcisista nunca mais terá poder sobre você. Até o próximo vídeo.